Oi, pessoal. Vou começar de novo mais uma partezinha da Gênese. Lembram que ontem a gente estudou que tem muitos espíritos, né, que mesmo perdendo o corpo físico ainda acham que estão vivos. E essa ilusão é muito comum, segundo aqui foi colocado pelos espíritos, né? E então, agora, estudando o item 16, nós vamos perceber o que os espíritos ainda dizem, né? Sobre essas ilusões, né, que a gente vive. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio, o princípio espiritual, é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O espírito, ou melhor, o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado como tudo quando surge antes do tempo. Então, nós percebemos hoje que os médicos já começam a compreender, né, que algumas doenças são causadas por distúrbios da emoção, do sentimento ou da mente, que é onde está localizado o espírito, né, gente? Então, as nossas somatizações, né, as nossas doenças psicológicas hoje, as nossas depressões, as nossas tristezas, os nossos pânicos, eles trazem muitos efeitos no nosso corpo físico. A gente tem visto tanto câncer, né, gente? Tanto casos de pessoas desencarnando por câncer, tantos casos de fibromialgia, de suicídios por depressão. Por quê? A ciência conheceu muito bem a matéria, né, que forma o nosso corpo físico, mas só hoje nós estamos descobrindo que a ciência também está começando a perceber que existe uma relação imensa entre o nosso corpo físico saudável e o nosso espírito e a nossa mente saudáveis. E aí já estamos evoluindo, graças a Deus, para processos de cura simultâneos, né? Então isso é muito importante. Quando uma pessoa procura uma casa espírita buscando socorro para uma doença física, se ela se cura espiritualmente, se o corpo perispiritual, né, que é o perispírito, recebe ali os cuidados necessários para se refazer, muitas vezes o corpo físico, que segundo os espíritos é uma cópia fiel do nosso perispírito, ele também melhora. Por isso que a cura primeiro tem que se operar na nossa mente, no nosso espírito, para que o nosso corpo físico responda bem aos tratamentos da ciência terrestre, não é isso? E agora nós partimos para o item 17. Todas as ciências se encadeiam e sucedem numa ordem racional. Nascem umas das outras, à proporção que acham ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores. A astronomia, uma das primeiras ciências cultivadas, conservou os erros da infância até o momento em que a física veio revelar as leis das forças dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, teve de acompanhá-la de perto, para depois marcharem ambas de acordo, amparando-se uma à outra. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia só se tornaram ciências sérias com o auxílio das luzes que lhes trouxeram a física e a química.
A geologia nascida ontem, sem a astronomia, a física, a química e todas as outras, teriam faltado elementos de vitalidade. Ela só podia vir depois daquelas. Então, a compreensão da física e da química. Por que que todas as outras ciências se tiveram mantendo assim mais seguras nos seus princípios? Porque conhecendo a física, né? Os átomos, os movimentos dos átomos, a composição das moléculas e a química também, né, nos estudos das moléculas de carbono, das demais moléculas. Então, tudo foi um conhecimento micro, né, da essência celular, da essência da vida, para poder fundamentar todas as outras, né? Botânica, como foi colocado, fisiologia, anatomia, né, o conhecimento anatômico dos nossos corpos e dos corpos animais, todos eles tiveram que se fundamentar na química e na física, né? Aí assim a gente hoje, né, já conhecendo essas responsabilidades, né, muito antigas, né, que começaram lá atrás com o estudo da astronomia, como foi colocado, que foi o primeiro, né? Agora você imagina, se os astrônomos já entendessem a força da gravidade descoberta, né? Para entender porque os astros ficam nos seus lugares ali, cada um com as suas forças gravitacionais, mantendo cada um no seu devido espaço. É muito interessante a gente entender, né, como que a ciência terrestre atua. E isso já é do conhecimento dos nossos espíritos sábios, né, gente? Eles agora trazem esses conhecimentos para nós aos poucos, de acordo com a maturidade de cada um, de cada povo, de cada momento da humanidade, né? Agora vamos entrar no item 18. A ciência moderna refutou os 4 elementos primitivos dos antigos e, de observação em observação, chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Mas a matéria por si só é inerte, ou seja, é parada, não se mexe, só se a gente estiver falando só de matéria, né? E aí a gente vai entender que essa matéria inerte carece de vida, de pensamento, de sentimento, precisa estar unida ao princípio espiritual. O Espiritismo não descobriu e nem inventou este princípio, mas foi o primeiro a demonstrá-lo por provas inconclusas. Estudou, analisou e tornou-lhe evidente a ação. Ao elemento material, juntou ele o elemento espiritual. Elemento material e elemento espiritual, esses 2 princípios, as 2 forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel deles, facilmente se explica uma multidão de fatos, até então inexplicáveis. Você vai falar, tem um material que compõe um animalzinho, um pet, né? um cachorrinho. O pet, sem o seu princípio vital, né? Ele não tem um espírito, ele tem um princípio vital, né? Sem aquilo que move o seu corpinho material, ele é só matéria inerte, né? Como colocado. O ser humano, que já tem o espírito, se não se colocasse o espírito em um ser humano, seria um corpo morto, né, gente? Então, a gente vai entendendo hoje que tudo é soma de matéria e princípio espiritual, princípio vital. Combinado? O Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maior parte das ciências. Só podia, portanto, vir depois da elaboração delas. Nasceu pela força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo se explicar com o auxílio apenas das leis da matéria. Então tinha muita coisa, e tem muita coisa, né, gente, que a gente não consegue explicar. Tanto que lá atrás, né, já havia aquele ditado que diz: há muito mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia, né? Porque a ciência já nesse momento compreendia que a filosofia era vã,
né, que a ciência era vã para explicar tudo que até então não havia explicação lógica, não é verdade? Porque a explicação lógica, ela parte da compreensão daquilo que rege o universo. São as forças dinâmicas do universo, elas são as forças espirituais, são os sopros vitais, né? O hálito divino, né? Quando Deus cria o universo, ele coloca ali a sua essência divina, e tudo é formado a partir da essência divina, e é isso que move os corpos, né? Então amanhã a gente continua o nosso estudo. Eu agradeço a vocês, porque o compromisso desse estudo é de ser de 10 minutos apenas, para não cansar ninguém, para que todos possam devagarzinho estudar um pouquinho das obras que Kardec deixou para nós. Obrigada, uma boa noite para vocês.